Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês todos os detalhes do que rolou no 11º dia de julgamento de Sean Diddy Combs, conforme eu tô fazendo todos os dias aqui para vocês. Hoje eu vou falar tudo o que foi exposto no depoimento do amigo da Cassie Ventura, o estilista Deontay Nash. Ele trouxe à tona uma série de revelações sobre o controle extremo que o Sean Combs exercia sobre a vida da Cassie. E neste dia teve até pedido de anulação do julgamento por parte da defesa. Então tem muita novidade acontecendo. Esse julgamento está um caos e eu vou detalhar tudo aqui para vocês. Fiquem comigo até o final do vídeo porque tem muito mais vindo por aí. Cada dia que passa, esse caso fica mais e mais intenso. Mas antes, deixa eu dar uma dica de leitura para vocês. Olha só, eu estou lendo esse livro aqui, Mulheres Mortais, da editora Amore. Aqui tem 18 casos de mulheres que cometeram crimes. E eu tenho certeza que você vai amar. E olha só, na editora Amore, quando você compra esse livro, você também ganha alguns itens, que eu achei super legal. Eles vão te mandar esses papéis de carta, com envelope, tudo no tema do livro, olha que interessante. Esse card colecionável e também esse marca-páginas. O preço no site está ótimo, mas fica ainda melhor se você usar o meu cupom PANDORA. Eu vou deixar o link aqui para vocês no meu box de informações, também no primeiro comentário fixado. Acesse a editora Amore, eu vou deixar o link deles aqui embaixo. Tem esse livro que é minha indicação para vocês, vocês precisam ler. Mas tem também diversos outros livros focados em casos criminais. Essa editora é focada em casos criminais, em casos misteriosos. Então é perfeito para você que curte o meu canal, que curte esse tema. Nós temos o cupom da Growth que se chama Pandora, bem facinho. Então quando você acessar o site da Growth, você coloca lá o cupom Pandora que você vai ter um descontão na compra do seu suplemento. Então entra lá no site da Growth, já adquira o seu suplemento e utilize o meu cupom Pandora. Também não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal, deixando os seus comentários. Tudo isso apoia muito para que eu continue trazendo conteúdos diários aqui para vocês. Eu faço vídeo todos os dias com bastante informações, com tudo muito detalhado. Então, se você fizer isso e também clicar no botão hypar, você vai ajudar muito para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Também me siga na rede social que estará aqui na tela. Lá nós temos o contato mais direto. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Bom, temos uma notícia boa em meio a tantas coisas sórdidas expostas aqui nesse julgamento. A Cassie Ventura deu à luz ao seu terceiro filho. Ela e o seu marido, Alex Fine, são pais agora de 3 crianças e eles formaram uma linda família depois de todos os traumas que a Cassie Ventura teve que enfrentar ao longo do seu relacionamento com o Sean Combs. Bom, agora voltando ao julgamento, ontem, logo pela manhã, os promotores e os advogados de defesa estavam discutindo se o Deontay Nash, o amigo da Cassie Ventura e estilista, deveria ter permissão para falar no tribunal sobre o que a Cassie Ventura havia contado a ele sobre as freak-offs. A promotoria falou que ele se lembra da Cassie Ventura ter contado que não queria sair da própria festa de aniversário de 29 anos para participar de uma freak-off com o Sean Combs. E de acordo com a promotoria, a Cassie Ventura disse a esse amigo que o namorado estava a obrigando a fazer uma freak-off no dia do seu aniversário. Já a defesa argumentou que o júri não deveria ouvir o depoimento dele, porque esse assunto não surgiu durante o testemunho da Cassie e ela não está disponível para ser chamada novamente pela defesa. Mas lembrando aqui que a Cassie Ventura declarou sim em seu depoimento que o Sean Combs foi na sua festa de 29 anos e insistiu para que eles saíssem de lá e fossem fazer uma freak-off. E ela acabou aceitando para que ele não ficasse chateado. Ela de fato relatou isso em seu depoimento. E no fim ele foi autorizado a falar sobre isso também aqui no testemunho dele. Bom, mas a primeira pessoa a ser chamada como testemunha ontem foi o policial Christopher Ignacio, que trabalha no Departamento de Polícia de Los Angeles há cerca de 16 anos. A promotoria começou a fazer as perguntas, como está ocorrendo com todas as testemunhas até o momento, porque essas testemunhas são da promotoria. E ele começou contando que ele foi à casa do Kid Cudi na manhã em que o Diddy supostamente invadiu a casa do rapper em dezembro de 2011 e o policial e junto com um parceiro, eles responderam a uma chamada sobre um possível roubo acontecendo na casa do Kid Cudi às 8h20 da manhã. Quando chegou lá, esse policial notou que tinha um carro preto estacionado em frente à casa do rapper, mas no momento em que eles pararam a viatura policial atrás desse carro,
o carro foi embora. Eles acabaram apenas anotando a placa porque eles não conseguiram ver nenhum passageiro através do vidro fumê e também não tinha um crime ocorrendo naquele momento, então eles não perseguiram o carro por causa disso, mas eles anotaram a placa e quando eles foram verificar o registro do veículo, estava registrado na Bad Boy Productions, que é a empresa do Sean Combs. Os policiais então entraram na casa do Kid Cudi, que ainda não estava lá e a porta estava destrancada, mas não havia ninguém no local. E o policial notou vários relógios e também bolsas de valor. Alguns desses itens estavam embrulhados e outros estavam desembrulhados. E esse depoimento bate exatamente com o que o Kid Cudi falou também no tribunal. Ele contou que o Kid Cudi chegou no local logo em seguida e eles registraram um boletim de ocorrência de invasão de propriedade. Depois disso, encerrou as perguntas da promotoria e o advogado de defesa Brian Steele começou suas perguntas. O policial disse que não se lembrava de alguém ter mencionado uma arma envolvida no incidente e ele confirmou que ele não indicou a presença de nenhuma arma no relatório que eles abriram ali para o boletim de ocorrência. Ele também testemunhou que o Kid Cudi estava muito perturbado quando ele chegou na casa, mas que o Kid Cudi não relatou que havia uma arma envolvida ou que qualquer item da sua casa havia sido roubado. Depois disso, o policial foi dispensado, então ele saiu do banco das testemunhas e o investigador de incêndios criminosos, chamado Lance Jimenez, foi chamado para depor. Ele trabalha no Corpo de Bombeiros de Los Angeles desde 2003 e ele foi até a casa do Kid Cudi no dia 9 de janeiro de 2012 para investigar o incêndio que aconteceu na Porsche do rapper. O Kid Cudi testemunhou na semana passada que recebeu uma ligação do seu cuidador de cachorro e foi informado que seu carro estava pegando fogo. Durante o seu depoimento, o júri também teve acesso a fotos do carro destruído. Agora, novamente, esse investigador foi chamado para falar sobre esse incidente. Então, o investigador disse que a Porsche estava estacionada perto da garagem e ele observou que tinha um corte no teto de lona do veículo e também marcas de queimaduras nos assentos, no console central, no teto interno e em parte do carpete do carro. Havia também uma garrafa no banco da frente e tinha um pano. O console central estava queimado, ele pôde observar isso e ele notou também um isqueiro descartável do lado de fora do carro, a alguns metros do lado do motorista. Então todas as provas de um crime estavam ali diante da vista do investigador. Ele também falou que houve danos graves no carro, mas que não chegava nem perto do tipo de dano catastrófico que normalmente ocorre com coquetel Molotov. O investigador relatou que o dano foi menor do que poderia ter acontecido. E isso aconteceu, o dano ter sido menor, porque o pano da garrafa do coquetel Molotov acabou caindo e isso não permitiu que a gasolina se espalhasse tanto pelo veículo. Se o coquetel Molotov tivesse explodido como era o planejado, as chamas teriam se espalhado tanto que poderiam até pegar a vegetação próxima ali do carro e até atingir a casa do rapper. O investigador acredita que alguém atacou o carro e isso é mais do que provado. Alguém fez aquilo contra o carro para atacar o Kid Cudi. Principalmente porque o carro não era facilmente visível da rua e estava estacionado em um bairro nobre com baixa criminalidade. Então, claramente, foi um ataque direcionado ao Kid Cudi. Foram feitos testes de DNA na garrafa do coquetel, no pano e no isqueiro, mas apenas a garrafa apresentou resultados. E ele confirmou que um perfil parcial de DNA, consistente com uma pessoa do sexo feminino, foi encontrado ali na garrafa. O investigador, o Lance, testemunhou que o Kid Cudi mandou verificar a sua casa em busca de impressões digitais após a invasão que aconteceu em dezembro de 2011, ou seja, antes do incêndio. E 2 impressões digitais foram coletadas nessa ocasião. Elas foram coletadas na porta de vidro da frente, no momento em que houve aquela invasão. E aí, após o incêndio do carro, o investigador que começou a investigar esse crime quis ter acesso a essas evidências que foram coletadas na ocasião que teve a invasão na casa do rapper, para comparar qualquer coisa que fosse encontrada também ali no incidente de incêndio. Mas o cartão que continha essas impressões digitais que estava guardado,
acabou sendo destruído por um policial do departamento de Los Angeles. E isso aconteceu em agosto de 2012. Ou seja, as evidências encontradas dentro da casa do Kid Cudi após aquele incidente de invasão foram destruídas por um policial. Isso é bem suspeito porque o investigador falou que ele precisava aprovar qualquer destruição de evidências e ele não havia aprovado que essa evidência poderia ser destruída. E mesmo assim, destruíram a evidência. Então, essa destruição de evidência foi feita de forma irregular. A promotoria então começou a questionar sobre isso, dando a entender que poderia haver alguma intenção ou má conduta relacionada a essa destruição de provas, e isso gerou um grande problema no tribunal, porque a defesa imediatamente protestou, acusando a promotoria de tentar sugerir ao júri que alguém presente no tribunal, possivelmente o próprio Sean Combs ou a sua equipe, teve algum envolvimento no sumiço dessa prova. Então a equipe de defesa dele falou que a promotoria estava tentando induzir algo que não tinha qualquer prova daquilo. O juiz percebeu que esse tipo de insinuação poderia prejudicar a imparcialidade do júri e decidiu anular esse trecho do depoimento. E ele instruiu o júri a ignorar completamente qualquer menção aos cartões que continham ali as impressões digitais. O advogado de defesa, o Mark Agnifilo, afirmou que as insinuações feitas pela promotoria durante esse questionamento foram ultrajantes e que a promotoria estava sugerindo ao júri que alguém da sala teve algo a ver com a destruição imprópria das provas. E por que o juiz decidiu acatar o pedido da defesa? Porque quando uma prova desaparece ou é destruída de forma suspeita, isso pode gerar um enorme impacto emocional no júri, levando a pensar em encobrimentos, em conspirações, mesmo sem provas concretas disso, como é este caso aqui. Não tem nenhuma prova que, por exemplo, Sean Combs pediu que essas evidências fossem destruídas. Mesmo assim, a promotoria falou de uma forma que dava a entender que alguém ali na sala do tribunal poderia ter mandado que essas evidências fossem destruídas. Ou seja, se a destruição da prova não puder ser esclarecida de forma correta, esse tema pode acabar contaminando o julgamento e criar um viés contra o réu. E eu estou explicando aqui de forma técnica para vocês. Claro que essa destruição de evidências é muito suspeito. Tudo isso causou uma confusão enorme no tribunal, tanto que após um intervalo de 10 minutos, os advogados de defesa do Sean Combs pediram a anulação do julgamento, com base em má conduta da promotoria. Segundo a defesa, algumas pessoas durante a seleção do júri já demonstraram acreditar em uma ideia bastante negativa de que o Diddy poderia comprar a sua inocência, ou seja, usar dinheiro e influência para se livrar aqui das acusações. Então, muitas pessoas já têm na mente essa questão de conspiração. E essa atitude da promotoria poderia induzir ainda mais a esse pensamento, segundo a equipe de defesa dele. A advogada de defesa disse o seguinte, abre aspas, esse tipo de teoria da conspiração está circulando por aí, e o tipo de insinuação que acreditamos que essas perguntas da promotoria foram feitas se encaixa exatamente nisso, fecha aspas. Ela também disse que a anulação do julgamento é o único remédio adequado para corrigir o prejuízo extremo causado pela conduta da promotoria. Então a equipe de defesa disse que o júri foi contaminado de uma forma que não tinha mais como reverter. Afinal de contas, depois que uma pergunta é feita, depois que algo é falado, não tem mais como retirar. Ainda que o juiz peça que retire dos autos, o júri escutou aquilo e com certeza deve ter tido alguma conclusão a partir de toda essa confusão aqui que aconteceu no tribunal. A defesa continuou acusando a promotoria de que, de forma sutil, eles fizeram perguntas e colocaram ideias que reforçaram exatamente uma teoria da conspiração ali na cabeça dos jurados, como se eles estivessem manipulando o júri para pensar que o Diddy é culpado simplesmente por ser rico e poderoso, isso segundo as palavras da defesa. E por isso que eles argumentaram que o dano foi tão grave, tão prejudicial à imparcialidade do júri, que não há como consertar essa situação a não ser anulando o julgamento inteiro.
mas o juiz negou o pedido de anulação do julgamento e vai continuar normalmente, e ele disse que não acredita que o júri esteja sendo preconceituoso como Diddy. Ele disse que daria instruções ao júri e retiraria o depoimento em relação à destruição de evidências. A promotoria falou que a anulação do julgamento é absolutamente injustificado. O juiz concordou com isso e o julgamento seguiu após o intervalo, e outra promotora voltou com as perguntas para o investigador. Bom, depois o investigador disse que fez várias tentativas de entrar em contato com a Capricorn Clark e com a Cassie Ventura após o incidente que destruiu o carro do Kid Cudi, e na época a Clark era funcionária do Sean Combs e a Cassie Ventura estava tendo um caso com o Kid Cudi. O investigador disse que também tentou entrar em contato com a Cassie por meio de um familiar dela. Depois, as perguntas da promotoria se encerraram e o advogado de defesa Mark Agnifilo começou a questionar o investigador. Ele perguntou se o investigador contatou a Capricorn Clark, a funcionária do Diddy da época, em março de 2012, após receber resultados de testes que revelaram um DNA feminino na garrafa de vidro. Mas o investigador falou que não. Ele disse que não acredita que o momento em que ele ligou para a Capricorn Clark esteja relacionado ao fato do teste de DNA ter apontado para uma mulher ter feito aquilo. Foi mostrado ao júri também fotos de uma luva preta no banco de trás do carro, e o investigador disse que não enviou essa luva para teste de DNA e nem a coletou como prova, porque o Kid Cudi disse na época que aquela luva era dele e ele usava para dirigir. Ele também contou que depois de ligar várias vezes para a Capricorn Clark, o irmão dela atendeu o telefone e disse ao investigador para deixá-la em paz. Ele então discutiu com o irmão dela, mas ele deixou muito claro que a Capricorn Clark não queria ter a ver com essa investigação. Ele também entrou em contato com o pai da Cassie Ventura, que era bombeiro, e ele apenas falou que passaria o recado a ela, mas aparentemente nunca mais entraram em contato. Depois disso, as perguntas acabaram e o investigador saiu do banco das testemunhas. A terceira testemunha chamada foi o amigo da Cassie, o Deontay Nash. Ele é estilista de celebridades e ele disse que está depondo sob intimação porque ele não queria estar ali de jeito nenhum. Isso segundo as palavras dele. Ele contou que começou a trabalhar para o Sean Combs e para a Cassie por volta de 2008, e ele também foi estagiário no departamento de moda da Bad Boy Records. E ele parou de trabalhar para o rapper por volta de 2018. Então ele conviveu 10 anos aqui com o casal e ele sabe de bastante coisa, e ele revelou tudo no tribunal. O Deontay Nash descreveu algumas vezes em que o Sean Combs ameaçou a Cassie Ventura. Em diversas ocasiões, ele ouviu o Diddy dizer a Cassie que bateria nela. E a Cassie chorava todas as vezes e ficava dias em casa. O Nash também disse ter ouvido o Diddy fazendo outras ameaças à namorada, dizendo a ela que não lançaria suas músicas e também ameaçando prejudicar os empregos dos seus pais. Ele também ameaçou enviar vídeos sexualmente explícitos da Cassie para a família dela. E ele sempre ameaçava não lançar uma música da Cassie quando ela fazia algo que ele não gostava. O amigo dela também disse que foi a uma festa em 2014 com a Cassie e ela estava linda, com o cabelo solto, mas quando eles chegaram, o Sean Combs o agarrou pela jaqueta e o levantou e disse que o cabelo da Cassie precisava estar preso. Ele então pediu os grampos de cabelo, o estilista, pediu grampos de cabelo e pediu que pessoas da equipe fossem com ele até o banheiro com a Cassie para arrumar o cabelo dela, conforme o Sean Combs estava exigindo. Mas depois, mais tarde naquela noite, o próprio Sean Combs admitiu que o cabelo da Cassie estava melhor solto. Ele também falou que precisava enviar todas as fotos dos looks da Cassie Ventura para o Sean Combs aprovar. Então o Sean Combs escolhia tudo que a Cassie Ventura deveria vestir e geralmente era também a roupa que eles também escolhiam. Ele também viu Sean Combs atacar a Cassie em um momento de fúria entre 2013 e 2014, quando ele estava ajudando a Cassie a fazer as malas para uma viagem. E a Cassie também relatou sobre esse incidente. Ele disse que atendeu a porta quando Sean Combs chegou até o local e a Cassie estava dormindo no sofá.
O rapper então chegou gritando com ela por ela não ter atendido o telefone e ele a agarrou pelos cabelos, puxou do sofá e começou a bater nela. O Nash saiu correndo com a Cassie Ventura e também com uma das assistentes do Sean Combs, identificada como Mia, e eles tentaram se trancar dentro do quarto da Cassie e colocar o Diri para fora, mas ele ficava empurrando a porta e aparentemente o Diri é um homem muito forte, porque ninguém conseguia parar ele. Ele então continuou atacando a Cassie, batendo e chutando nela, até que ela acabou caindo e batendo a cabeça na estrutura da cama. Nesse momento, o Nash e a Mia pularam nas costas do Sean Combs, mas ele conta que foi jogado para longe. E o Sean Combs só parou o ataque quando notou que a Cassie Ventura estava muito machucada, ela estava sangrando. E aí ele entrou em pânico e disse o seguinte aos dois que estavam ali no quarto: "Veja o que vocês me fizeram fazer." Então aquele tipo de pessoa que não assume nenhum erro, né? Até quando ele erra, ele taca a culpa nas outras pessoas. O Nash ligou para a polícia, mas alguém mandou que ele desligasse imediatamente, antes que a ligação fosse completada, e ele disse que não se lembra de quem o mandou desligar. O Sean Combs então avisou que a Cassie Ventura iria a um cirurgião plástico com o seu segurança, e no dia seguinte o Nash falou com a Cassie por uma videochamada e ela estava com um corte na testa perto da sobrancelha e ela tinha levado alguns pontos, então o corte tinha sido bem feio. Em outro incidente, ele contou que estava no apartamento da Cassie e o Sean Combs apareceu lá do nada dizendo que queria conversar com ela. Os dois então foram para o quarto, enquanto o Nash esperava em outro cômodo do apartamento, e quando o casal saiu do quarto, o Sean Combs agarrou os cabelos da Cassie e também as costas da blusa dela e começou a empurrá-la para fora da casa. Ele mandou que ela saísse do local e ele queria que a Cassie saísse do apartamento onde ela morava, e depois ele empurrou o Nash para fora. Ele conta que o Diri deu tapa na nuca dele e agarrou a sua camisa. E aí o Nash e a Cassie Ventura foram para o carro para ir embora e o Diri foi até a janela do carro e começou a conversar com a Cassie. Na verdade, conversar não, ele começou a fazer ameaças contra ela. Ele falou que iria expor os vídeos sexualmente explícitos dela na internet e que iria enviar esses vídeos para o trabalho dos pais dela para que eles perdessem o emprego, também para que envergonhasse a Cassie, obviamente. E no fim o Diri disse o seguinte: "Eu sou o único que a protejo." A Cassie foi embora com o seu amigo e ela estava chorando bastante, e aí o Nash disse a ela que se o Sean Combs quisesse divulgar aqueles vídeos, ela deveria deixar, porque ele também aparecia nos vídeos. Mas ela disse que não, que o Sean Combs nunca aparecia nas gravações. Ele apenas gravava a Cassie Ventura com outros caras. Ela também disse ao seu amigo que não queria ter relações com outros homens, mas que ela acabava fazendo isso porque o Sean Combs queria. Em outra ocasião, outro estilista avisou o Nash que havia passado o endereço dele para o Sean Combs e que o rapper estava a caminho. Ele estava com a Cassie Ventura neste momento e ele avisou a Cassie Ventura para ela ter tempo de ir embora e pegar um táxi, e logo em seguida o Diri chegou na casa dele. Ele estava com este estilista, o Derek, e com segurança. Ele começou a procurar pela Cassie Ventura dentro da casa do Nash e eles olharam até dentro do forno para ver se encontrava a Cassie Ventura em algum lugar, e ao ver no celular do Nash que ela estava em um hotel próximo, o Diri ordenou que eles fossem todos até lá para tirá-la do local. Eles então foram até o quarto da Cassie Ventura e quando ela soube que o Sean Combs estava ali no hotel a esperando, ela ameaçou pular a sacada de tanto medo que ela estava dele. Ao sair do hotel, o Nash percebeu que estava sendo seguido naquela ocasião. Ele então apagou as luzes do carro e acelerou o máximo que pôde e se escondeu em outro hotel. Ele ficou com medo de voltar para a casa dele naquela noite. Na manhã seguinte, quando ele retornou para sua casa, ele descobriu que a sua mochila com documentos, com dinheiro e com iPad havia sido roubada. Ele também narrou outra ocasião, então ele narrou diversas ocasiões em que ele viu a Cassie sendo agredida, conforme várias outras testemunhas também relataram aqui. Bom, essa outra ocasião aconteceu por volta de 2013, durante as filmagens de um videoclipe da Cassie Ventura. Ele falou que o Sean Combs o atacou enquanto ele estava fora ali do estúdio fumando um cigarro. O rapper o agarrou e jogou ele em cima de um carro que estava estacionado e disse o seguinte:
Achei que já tinha contado a vocês sobre sair por aí curtindo. Acontece que o Sean Combs não queria que o Nash saísse para curtir, saísse à noite, porque a Cassie Ventura iria querer acompanhar o amigo. Então o Sean Combs praticamente proibiu o seu funcionário de sair e curtir a sua vida fora do horário de trabalho. Em 2015, ele conta também que viu o Diddy dar um tapa no rosto da Cassie Ventura. E isso aconteceu enquanto eles estavam com algumas outras pessoas em um estacionamento de um estúdio de música. O Nash disse que viu o momento em que o Diddy deu um tapa no rosto da Cassie Ventura e disse o seguinte: tire essa vadia daqui. O Nash então levou a Cassie Ventura embora e ela estava chorando bastante. E teve também outra ocasião que ele fez uma chamada de vídeo com a Cassie, enquanto ela estava se preparando para uma estreia em 2016. E ele notou que ela estava com o olho roxo nessa ocasião. E depois ele viu a Cassie Ventura pessoalmente em um evento de estreia e também conseguiu ver o olho roxo que estava escondido ali embaixo da maquiagem. Ele narra que tiveram outras ocasiões que ele também viu hematomas nas pernas, nos braços, no pescoço da Cassie Ventura, e isso acontecia com bastante frequência. Então, as pessoas que estavam à volta do casal sabiam que a Cassie Ventura sofria violência doméstica, e aquilo era muito, muito rotineiro na vida dela. Mas aparentemente o Nash é quem mais ajudou a Cassie Ventura, pelo que eu pude perceber. Ele também ajudava a Cassie Ventura a se esconder do Sean Combs com frequência, geralmente em hotéis. Segundo o Nash, o Sean Combs ficava ligando insistentemente para todos, e até a chefe de gabinete, a Christina Kohan, também ligava para eles insistentemente quando o Sean Combs queria falar com a Cassie. Ela avisava que ele havia se acalmado e que a Cassie podia voltar para casa. O Nash disse ter conversado com a Christina sobre a violência que a Cassie sofria, e ela prometeu falar com o Sean Combs sobre isso, mas na verdade as violências nunca pararam. E ele falou que nunca denunciou por medo de represálias por parte do Sean Combs. Ele também sabia que a Cassie ia quase toda semana a um hotel com o Sean Combs, e ela sempre levava uma mochila com brinquedos sexuais e com alguns itens pessoais. Ela dizia geralmente que não queria ir, mas fazia isso para agradá-lo. E com certeza esses eram os momentos em que ocorriam as freak-offs. Ele também relatou o episódio do aniversário de 29 anos da Cassie Ventura, quando ela e o Sean Combs discutiram durante o jantar de aniversário. Ele estava reclamando que fazia tudo por ela, mas ela não queria fazer aquilo para ele. E ele estava se referindo a uma freak-off. A Cassie Ventura não queria deixar os seus amigos no seu aniversário para se relacionar com um desconhecido a pedido do seu namorado. Mas após chegar em casa, o Sean Combs a confrontou e exigiu que ela fosse embora com ele. Os amigos dela estavam na casa dela neste momento e provavelmente ela queria ficar ali curtindo com eles. Mas ela disse ao Nash que não queria ir, mas que não tinha muita escolha. Ela então arrumou uma mala com dinheiro, com itens pessoais e foi com o Sean Combs fazer uma freak-off. Na ocasião, ambos pareciam estar sob efeito de substâncias, mas o Nash relatou que a Cassie parecia mais afetada pelas substâncias. Ele deixou de trabalhar para o Sean Combs em 2018, mas falou que continuou mantendo contato ocasional com o rapper por ligações, por mensagens de texto, e o tratava de forma carinhosa. E ele afirmou que, apesar de tudo que ele presenciou, ele nunca quis processar ou pedir dinheiro ao rapper. Ele continua próximo a Cassie Ventura e eles conversam com bastante frequência. E quando questionado sobre os seus sentimentos atuais em relação ao Sean Combs, ele respondeu: "Eu não o odeio, simplesmente isso não está em mim." Ele também confirmou que o Sean Combs só se preocupava em aprovar os looks da Cassie Ventura. O restante dos artistas da gravadora, da Bad Boy Records, ele não interferia na aparência, pelo menos até onde o Nash sabia. O Nash falou que a maioria dos artistas faziam suas próprias escolhas, e ele comentou de forma irônica que alguns pareciam horríveis. Ele via a Cassie Ventura usar substâncias algumas vezes em sua casa e assumiu que ele também fuma erva, e que em uma reunião com os promotores chegou a ter que ser interrompida porque ele havia fumado antes de comparecer. Depois foi a vez do advogado de defesa do Sean Combs fazer as perguntas, e ele questionou o Nash sobre o episódio de agressão de 2013. Esse episódio ocorreu no apartamento da Cassie Ventura enquanto eles arrumavam as malas, aquela ocasião que ela teve até que levar pontos
na sobrancelha. O Nash relatou que nessa ocasião, para tentar protegê-la, ele pulou nas costas do Sean Combs para tentar afastá-lo. Mas, curiosamente, ele afirmou também para o advogado de defesa que fez isso não só para defender a Cassie Ventura, mas também para proteger o Sean Combs de fazer algo pior, de fazer algo mais sério, indicando que ele temia que a situação saísse ainda mais do controle. E o advogado de defesa trouxe esse episódio ao tribunal possivelmente para tentar explorar contradições, ou então entender os limites da intervenção do Nash nessas ocasiões de violência, ou até mesmo tentar questionar a credibilidade do amigo da Cassie, algo bem comum aqui na estratégia da defesa. Bom, depois disso o julgamento foi suspenso e continua hoje. Durante o depoimento do Nash, ele detalhou novamente, ele foi mais uma testemunha que detalhou como o Sean Combs controlava a vida da Cassie Ventura. E a promotoria está usando esses depoimentos, e principalmente o do Nash, para sustentar a acusação principal que paira sobre o Sean Combs, que é de conspiração para extorsão. O Nash relatou vários elementos de controle que ele presenciou, como controlar o guarda-roupa, o cabelo da Cassie Ventura, forçá-la a fazer furcoffs, e além disso, ele ouviu o Sean Combs fazer ameaças diretas a ela, como por exemplo, eu vou te agredir, não vou lançar sua música, e também ameaçando até o emprego dos pais dela. Essas ameaças são bem importantes aqui para o caso da promotoria, principalmente para a acusação de crime organizado, porque a promotoria alega que o Sean Combs coagia mulheres em relacionamentos amorosos, mas com um verdadeiro objetivo por trás de tráfico sexual. E o depoimento do Nash sustenta a necessidade da promotoria provar que houve força, fraude ou coerção, elementos essenciais para o crime de tráfico sexual. Bom, até agora, de acordo com várias testemunhas, houve sim um padrão contínuo de ameaças constantes contra pelo menos a Cassie Ventura. Vamos aguardar os próximos relatos que serão expostos aqui no tribunal e eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir, se inscrever no meu canal e até o próximo caso.